Tim, por favor. Já tinha ensaiado de vir ao Frotas Conectadas no passado. Tá bom, fera? Por favor, feito aí. Obrigado, Rodrigo. Também quero convidar a Sônia Taufenbach, que é executiva com mais de 20 anos de experiência em vendas, gestão comercial e terceirização de frotas, tendo atuado em cargos estratégicos em empresas de destaque no setor de mobilidade corporativa e locação de veículos. Atualmente, a Sônia é gerente nacional de vendas da LM Soluções de Mobilidade, onde lidera equipes e implementa estratégias de crescimento e contribui ativamente para a expansão nacional da empresa. Na LM, acumulou funções como coordenadora de vendas, hunter, farmer e consultora de negócios para a região sul, sendo responsável por contas estratégicas, as chamadas Key Accounts, planejamento de prospecção, relacionamento com clientes e consultoria em projetos de terceirização de frota leve e pesada. Sônia Taufenbach, por favor. Palmas para a Sônia. Você me reconheceu pela blusa, que é a mesma que eu uso há anos, né? Tá bem? Bom te ver. Por favor, Sônia. E também teremos no painel Leonardo Soares Nogueira da Silva, que é graduado em Direito pela Faculdade Milton Campos e pós-graduado em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Atua no segmento de locação de veículos desde 1993 e atualmente é diretor executivo do Sindlock, Minas Gerais, coordenador da Uniabla e membro de conselhos de turismo em Minas Gerais e Belo Horizonte. Leonardo Soares, por favor. Palmas para... Chegou apressado, mas deu tudo certo, hein, Leonardo? Você tá bom, amigo? Legal te ver. Obrigado, por favor. Bom, nós temos os microfones aí. Uma dica do coordenador de som é falar perto do microfone. Eu sei porque eu sou cantor de banda de rock and roll nas horas extras. Sabia dessa, não? Pode passar o vídeo. Ô, Fabião, depois você passa o vídeo da minha banda pra galera ver aí. Tô brincando. Aí eu peguei a manha. Então fala perto do microfone. Legal. Nós vamos direto para as apresentações. Então, a gente pode começar com a apresentação da Uniabla, Leonardo? Pode ser? Vamos lá. Aí depois a gente passa para o Rodrigo e para a Sônia. Tá bom? O palco é seu, Leonardo. O passador está aqui. Galera, lembrando que vocês podem participar ativamente do painel de debates através de perguntas pelo aplicativo Slido. Quem quiser fazer perguntas, entra no aplicativo que a gente já passou o QR Code aqui. Aqui está novamente, só mirar, parafraseando o meu sobrenome, aqui no QR Code e poste a sua pergunta para o painelista convidado. Ao final das apresentações, nós teremos então um painel de debates, quando as perguntas serão apresentadas ou serão feitas aos painelistas. Tá bom, Leonardo? Muito obrigado pela presença. O palco é seu, por favor. Carlos, muito obrigado pelo convite. Sônia, Rodrigo, obrigado por fazerem parte aqui do painel. Queria dar boa tarde para todos em nome da ABLA. E o que eu trouxe aqui é um pouco de uma apresentação do que é o setor hoje de aluguel de veículos no Brasil, né? Então eu trouxe ali o crescimento do segmento e o reflexo no mercado automotivo. Eu trouxe alguns números, no final eu vou botar o QR Code do anuário que a ABLA lança geralmente no mês de março, com todos os dados do setor, todos os dados do segmento, é um documento muito rico, com muita informação, e eu trouxe aqui para a gente poder abrir o painel e ilustrar o número de locadoras que existem no país hoje. A gente teve um crescimento de quase 20% de locadoras de 2023 para 2024. A gente tem hoje pouco mais de 23 mil, quase 24 mil locadoras no país, né? Muitas vezes as pessoas de fora acham que nós temos Localiza, Unidas, Movida, uma LM, algumas locadoras maiores, mas o segmento ele é formado por muitas pequenas e micro locadoras. E a gente tem um dado que desde 2022 a ABLA vem trazendo, que é o número de locadoras de outros meios de transporte, que até então, Carlos, a gente só numerava o número de locadoras
de veículos, né? Então, hoje a gente fala de locadoras de motos, de locadoras de caminhões, locadoras que eu vou passar um pouco aqui para vocês verem. O setor, ele tem um faturamento de mais de 50 bilhões de reais. Nós tivemos um crescimento no último ano de 17%, quase 18% de faturamento. Então, é um setor que tem uma importância muito grande para a economia. A frota total das locadoras está em torno de 1.600.000 carros, 1.600.000 veículos. Então, o nosso segmento, ele é responsável por quase 25% de compra da produção nacional de veículos. Nós temos um protagonismo muito grande, né, Sônia? A LM está junto à Volkswagen, sabe muito bem desses números, a importância muito grande que a gente tem, o setor tem na economia. Meu amigo Rodrigo vai falar aqui, a gente tem uma tendência muito grande começando a falar sobre o eletrificado no segmento. Se a gente pegar aqui nesse gráfico e mostrar, em 2020 praticamente não tinha nada, né? Hoje a gente tem ainda naquele 1.600.000, né, quase 620.000 carros, é um número muito pequeno, mas o que a gente tem que analisar aqui é a tendência. Se for olhar dos últimos anos, o crescimento ele é muito exponencial. Então a gente pode começar a falar que o eletrificado já começa a ser uma realidade no segmento de locação de veículos. Eu trouxe aqui, né, a gente está falando muito de frota, muito de mobilidade, o crescimento também da locação de caminhões, né? Hoje a gente tem uma frota que começa a ser importante para o setor, que é importante para uma parte muito de terceirização, a utilização de caminhões. E a gente fala desde os pequenos caminhões até os caminhões maiores e mais complexos. Então existe um crescimento também que vem tendo uma sequência contínua ao longo dos anos do caminhão dentro da parte de locação. Ônibus e micro-ônibus, um pouco menos, mas também mostra uma tendência, mostra um crescimento e vamos falar assim, um protagonismo também na parte de algumas empresas que começam a ser específicas, trabalhar especificamente ônibus e caminhão. E eu queria mostrar aqui, talvez um número que para mim é o mais impressionante e um número muito grande, o crescimento de motocicletas, de locação de motocicletas. A gente tem esse fenômeno dos entregadores, que as pessoas acham que o segmento está crescendo só para aquele delivery, mas ela está crescendo também no corporativo. A gente tem visto muitas empresas, dentro daquele número da primeira tela que eu mostrei, do número de locadoras, que são locadoras que estão especializando em motocicleta, mas não só em motocicleta para delivery, motocicleta para empresa também. Eu tenho um caso lá, uma empresa, eu sou de Belo Horizonte, uma empresa que ela tem a frota praticamente toda da BH Trans, que é a empresa de trânsito de Belo Horizonte, tem muita motocicleta, a frota hoje é toda alugada. Então a gente vem tendo essa tendência. A gente mostra ali do último ano um crescimento de 81% do número de motocicletas no setor. Eu arrisco a dizer que esse número não é 3 ou 4 vezes maior, porque as locadoras não conseguem comprar no modelo frota que compram de carros das montadoras, não conseguem comprar das montadoras de moto. Então a gente vem tendo um crescimento gigantesco de motocicletas. E eu vou encerrar por aqui, né, sendo muito breve a apresentação sobre esses números do setor, deixando aqui os dados no QR Code, que tem todo o anuário. O anuário é um documento muito completo, com muitas informações de praticamente todos os dados daí do segmento de aluguel de carros, aluguel de veículos. E eu arrisco a dizer que o segmento, ele tem
tido um crescimento muito exponencial nos últimos anos, mas com dificuldade no momento atual pela alta taxa de juros. Então as locadoras têm mercado, a cultura de locação ela vem aumentando cada vez mais, mas as locadoras elas têm tido, de uma forma geral, uma dificuldade muito grande com crédito para poder ampliar as frotas. Existe o cliente cada vez mais acostumado a fazer a locação, e as locadoras precisam de ter o crédito com uma atividade de capital muito intensivo. Então a gente hoje está esbarrando nesse ponto, nessa dificuldade. Então eu estou aqui à disposição, né, para participar do debate aqui, para falar um pouco mais sobre os números do setor e para falar um pouco mais sobre essa cultura da locação, do aluguel, que é cada vez maior. Obrigado, Carlos. Perfeito, Leonardo. Muito obrigado. Aplausos para o nosso amigo Leonardo. Você sabe que é engraçado, Leonardo, quando no primeiro Frotas Conectadas a gente falava de novos modelos de negócio. E a gente chamou de novos modelos de negócio a locação de veículos. E naquela oportunidade, há 10 anos atrás, era proibido. Eu lembro que dizia o seguinte: se eu sou transportador, eu tenho que comprar um caminhão. Eu não posso ser uma transportadora e não ter o ativo. Então ele não era um prestador de serviço, né? Ele comprava e vendia. E o que aconteceu nos últimos 10 anos foi uma revolução. Você está vendo aí o que está acontecendo. Mas nós vamos abrir para o debate. Eu só estou fazendo essa chamada para dizer também o seguinte: esse carinha que vai falar aqui agora, ele foi convidado para dar um pitch ainda no PowerPoint da Hi-Tech Electric, uma das primeiras versões do evento Frotas Conectadas. Aí falhou o avião, não veio. E a surpresa é essa, né? E eu continuei insistindo para você participar. E hoje você é uma super montadora nacional de veículos elétricos. Tenho muito orgulho de convidar meu amigo Rodrigo para fazer a apresentação aqui. Rodrigo, a palavra é sua. Obrigado, Carlos. De fato, foi, né? Aquele episódio foi... Eu brinco aqui, né? Acho que tudo errado aconteceu, né? O avião atrasou, o carro quebrou vindo para cá. Então, felizmente, mas graças a Deus, né? O Frotas continua cada vez crescendo mais. E a gente agora está aqui, né, para poder falar e contar um pouquinho aí da Hi-Tech, né? Então, bom, falando do nosso tema, locação e novos modelos de negócios para frotas, né? Claro, como bem o Leonardo falou, eu vou puxar para eletrificação, porque é o core da Hi-Tech, né? Então, falando um pouquinho de Hi-Tech, depois eu entro ali no mercado. A Hi-Tech é uma, como o Carlos falou, uma montadora brasileira de mobilidade elétrica. A gente não começou como montador, a gente começou de fato como importador, 2017, trazendo os primeiros veículos, né, os primeiros produtos e obviamente comercializando e com aquela ideia, vamos vender, né? Obviamente veio pandemia, veio mudanças aí e a gente obviamente foi adequando o modelo de negócio. E hoje, né, ou melhor, desde 2023, a Hi-Tech passou a industrializar aqui no Brasil, em Campo Largo, que a gente tem a fábrica. E, naturalmente, o mercado começou a mostrar para nós, né, que não é venda, é locação, né, principalmente quando você fala no nosso público, que é o público B2B, né, então, empresas, venda para empresas, né, ou para operadores, enfim. Então, a gente viu essa demanda aí do mercado por locação, enfim, obviamente a gente também teve que se adequar a isso e aí é um pouquinho da nossa trajetória, tá? Bom, então acho que o primeiro ponto aqui, né, acho que por que grandes frotas optam, né, por locar utilitários elétricos e caminhões, né? Acho que ali tem alguns pontos, o que vocês acham que é o mais relevante disso, né? Eu sei porque a gente... conversa com tanta gente e escuta muito disso, então obviamente a gente tem na ponta da língua qual é a maior ponto, né, que as empresas preferem locar a comprar produtos. Bom, sem dúvida é a incerteza sobre o valor residual do veículo elétrico. Então esse é o grande interrogação, né? Obviamente existe um histórico sobre veículos a combustão. O veículo elétrico, né, aí já puxando um gancho no segundo ponto, ele está evoluindo muito rápido, então a tecnologia de bateria, de produto, de inversor, enfim, de todos os componentes, ela está mudando, né? E aí vem aquela interrogação, né? Então eu vou comprar um veículo agora, eu vou revender em 3, 4 anos, qual vai ser esse valor, né? Porque se a tecnologia evolui tanto, vai ter algum valor isso ainda ou não, né?
Então, é aí que entra a oportunidade da locação, né? Então, esse, sem dúvida, é o principal driver, mas tem outros, claro, né? Então, e aí são coisas, eu diria, até genéricas, né? Obviamente, do modelo de frota, não especificamente para o elétrico, que é essa flexibilidade estratégica, né? Redução de riscos financeiros, então, de investimento grande, né? em frota. A empresa foca no core dela, né? Que geralmente não é essa operação, né? E também, claro, toda a questão de manutenção, né, que também é super benéfica aí, falando em locação, né? E aí depois a gente puxa o gancho falando de manutenção dos elétricos, que obviamente ela também é menor, então acaba sendo um ponto bem interessante. Vantagens, né, da locação de utilitários e caminhões elétricos, né? Então, alguns pontos aí que eu acho que vale a pena ressaltar. Então, economia operacional, né? Então, o custo, né? Eu falei da manutenção, não só ela, né? Principalmente o combustível, claro, né? Hoje, quando você vai ver o custo do quilowatt-hora e vai comparar com o custo da gasolina ou do diesel, né? Você faz essa conta, a redução é muito, muito grande, né? Então, quando você bota todos os pontos na ponta do lápis ou no Excel, você vê que a gente consegue reduzir em 10 vezes o custo operacional, né? Então, é um impacto muito, muito grande, porque tem alguns benefícios aí em toda a escala, né? Tecnologia, então, um veículo elétrico, obviamente, dimensionado para a operação correta dele, ele é espetacular. Então, um utilitário elétrico que é feito para mobilidade urbana e em operação em mobilidade urbana, respeitando a capacidade dele, carga e tudo mais, é um produto hiper eficiente, diria que muito acima do veículo a combustão. Então, a tecnologia é um valor agregado aí também, né? Flexibilidade financeira do modelo aí, né, de locação que a gente comentou, os benefícios e incentivos fiscais. Então, hoje no Brasil existe uma série de benefícios, né, obviamente, para a eletrificação. Então, alguns estados têm redução do IPVA, né? Eu sou curitibano e aí falando também um pouquinho da minha cidade, lá tem o STAR, né, que você tem que pagar para estacionar nas vias mais movimentadas e o elétrico não paga, então, até 2027. Então, facilita até para os operadores, porque, né, não vai ter aquele risco de levar uma multinha, né? Então, obviamente, são políticas, né, governamentais, mas que são muito importantes para a escalada da eletrificação. A comodidade, obviamente, da gestão de frota. Então, de volta, esse é um ponto comum, né? Não por ser elétrico, mas por ser terceirização. Então, assistência, manutenção, seguro, enfim, todo o pacote aí que hoje tem muita empresa boa no mercado, né? E podendo ofertar bons produtos e serviços. A questão da sustentabilidade e ESG, então, sim, esse é um driver que a gente brinca aqui. Os clientes, muitos deles vêm pelo ESG e pela sustentabilidade, mas eles só ficam e só escalam no custo operacional. Ninguém vai escalar por sustentabilidade, essa é a verdade, né? Depois eu vou, inclusive, trazer um case que exemplifica isso daqui, tá? E o baixo custo de manutenção, né? Então, é aquele ponto que a gente falou também, uma vantagem aí do elétrico, tá? A Hi-Tech, então, hoje, a gente vai poder abordar mais no painel, mas hoje nós temos parceiros de locação. Então, existem algumas empresas especializadas, locadoras, no mercado de elétricos, né? Então, hoje a gente tem parceria com a KW Fleet e está totalmente aberto a novas parcerias. Inclusive, estamos em processo de novas parcerias, porque, obviamente, tem muita oportunidade e muita potencial de escala, né? Então, eu acho que é uma avenida muito importante aí, e isso, é claro, vendo empresas grandes entrando e criando operações de locação exclusiva para elétricos, né? Então, é uma empresa locadora que só atua no mercado eletrificado. Como visão do futuro, a Hi-Tech, e aí volta um pouquinho naquele começo, né? O nosso cliente nos mostrou isso. Bom, nós temos que ser uma locadora também, então a gente tem que, no nosso modelo como montadora, a gente tem que conseguir atender outros clientes que eventualmente as locadoras do mercado, geralmente elas focam num nicho, num porte de empresa, mas a gente quer ter um leque, obviamente, aberto também aquele cliente menor, né, aquele prestador. Então, eu acho que é uma oportunidade, é algo que a gente vem idealizando, né?
E o compromisso, né, com inovação e escalabilidade, aí falando né, das oportunidades aí para parcerias e para crescer esse modelo de terceirização. Bom, para fechar aqui, então, eu vou trazer agora um case, tá, da RD Saúde, das marcas Raia Drogasil e Drogazil, né? Droga Raia e Drogazil. Então, nós, como eu falei, a gente começou por sustentabilidade lá, então, depois eu vou mostrar no próximo slide, a gente entrou por uma POC, né, de sustentabilidade, foi uma das, entre 75 empresas que entraram nisso, a gente foi uma das 3 selecionadas, e conseguimos aí colocar um veículo eletrificado na frota deles em São Paulo para fazer entrega de farmácia, né? Então entregando para o cliente final uma entrega B2C, mas operada obviamente por uma empresa. Essa operação, que nem eu falei, ela começa no sustentabilidade, mas ela não escala se o economics não fecha. E para nossa sorte, mas não é nem sorte, obviamente a gente sabia disso, né? Obviamente a operação foi muito interessante financeiramente e eles expandiram para Curitiba e aí a gente saiu da área de sustentabilidade da RD e foi para a área de gestão de frota. Então mudaram as pessoas, mudou todo o contexto e a gente foi de fato para o, entre aspas, mercado comum, né, do frotista para a área operacional da empresa, tá? Então a gente estava em operação com o veículo EcoDelivery, que era um modelo que nós tínhamos no portfólio. Hoje ele já foi substituído pelo New Delivery, um produto hipermoderno, adequado, né, em um porte e com uma performance muito bacana aí para o mercado brasileiro. Então, esse case eu acho que é super emblemático, porque ele ilustra um pouquinho da motivação, né, das empresas em aderirem à locação e à terceirização e inclusive, ou melhor, especialmente no elétrico, quando existe uma preocupação no valor residual, e isso as locadoras sabem mitigar isso e entregar uma solução para o cliente final. Bom, agradeço essa primeira parte. Aqui tem o nosso QR e o site da Hightech, meus contatos também, né? Quem quiser fica à vontade, manda um WhatsApp, um e-mail, enfim, a gente obviamente quer atender todo mundo e fico à disposição aí para a gente continuar nosso painel e tirar algumas dúvidas. Obrigado. Perfeito, Rodrigo. Palmas para o Rodrigo. O típico empreendedor do setor de logística e transportes, startupeiro. Eu gostei do que você falou aí, não sei se a galera sacou. Como toda boa startup, quando precisou, você pivotou. Começa importando, não deu certo, pivota, não deu certo, pivota. O mercado foi driveando, você foi se acertando. Típico empreendedor. Exatamente, velocidade, né? É importante quando você não é tão grande, você ter velocidade e se adequar à realidade. Muito legal. Fico feliz de te ter aqui. Insisti, mas eu consegui trazer você para o palco do Frotas. Legal, bacana. Vamos agora à terceira apresentação do nosso painel. Para a Sônia. Sônia, você quer que a gente passe um videozinho da LM? Por favor. Galera da técnica, temos fácil aí o vídeo da LM. Vamos passar então o vídeo dela, por favor. Uma grande trajetória é feita de muitos caminhos. Foi percorrendo cada um deles que a LM Frotas se tornou uma das maiores especialistas em terceirização de frotas do Brasil. Com 50 anos de experiência em mais de 100 mil veículos leves e pesados circulando por todo o país. Somos um produto da LM Mobilidade. Com filiais estrategicamente localizadas em diversos estados do país para atender a necessidade de cada região e de cada um de nossos clientes. Com a LM Frotas, a sua empresa reduz custos operacionais e aumenta a produtividade. E mais, os nossos clientes não se preocupam com impostos, manutenções preventivas e seguros. Têm assistência 24 horas e podem contar com o veículo reserva. Tudo isso por conta do nosso time que trabalha focado na sua frota. Os contratos de terceirização da LM são adaptados para suprir a necessidade da sua empresa, seja com veículos leves ou pesados. Disponibilizamos caminhões com diversos implementos e com opção por serviço de telemetria. Oferecemos soluções sob medida para a sua empresa com as melhores estratégias para você focar no que importa, o seu negócio. Muito bom. Sônia, suas considerações iniciais sobre o tema
locação e novos modelos de negócios para frotas, por Sério favor. que é para ficar aqui que fica mais bonito. Como então você eu vou para lá para ficar mais se bonito. sentir melhor, por favor. Bom, esse é um pouquinho da LM, né? A LM, então, esse ano a gente completa 50 anos de existência. Nascemos do sonho de um homem visionário para a época, né? O seu Luiz Mendonça. Em 2022, uma combinação de negócios, nós fomos adquiridos pelo grupo Volkswagen. Então, hoje nós pertencemos ao grupo. Independente de estarmos no grupo Volkswagen, nós trabalhamos com locação de frota multimarcas. Na parte de leves, na parte de pesados, nós trabalhamos com a Volkswagen Caminhões. Então, nós estamos presentes em todo o Brasil, estamos aí para trazer soluções personalizadas. Nossos contratos são totalmente personalizados. Eu não tenho contrato iguais hoje, né? O cliente, a gente vai no cliente, a gente tem uma equipe de consultor. Então, ele vai no cliente, ele vê a necessidade do cliente, ele vê a dor que o cliente está precisando e, em cima disso, a gente constrói o contrato com o cliente. Então, com essa particularidade, a gente consegue atender todo tipo de frota. Nós temos hoje, dentro da LM Mobilidade, alguns canais. Nós temos a locação por assinatura para pessoa física, para pessoa jurídica. Nós temos a parte do truck rental, que é os caminhões. Então, se você precisa de um caminhão, nós temos lá uma equipe especializada em locação de caminhão. Ele vai poder estar trazendo para você uma solução para o seu negócio, uma solução para aquilo que você necessita. Então, a gente tem também na parte de leves, nós alugamos todo tipo de caminhão. Aí o pessoal pergunta, e moto? Nós não alugamos moto, Léo. Eu acho engraçado porque há alguns anos a gente falava de moto, era impossível pensar em locação de moto. Eu lembro que nós tínhamos um cliente em Santa Catarina que ele falava, eu preciso de moto. Eu falava, uma moto não tem. E a gente não achava locadora de moto. E agora querem moto elétrica, não Exatamente. só moto elétrica. Não, eu ia falar isso. Eu moro em Santa Catarina, e eu moro em Itajaí, e eu moro na esquina de uma avenida. Na esquina da minha casa abriu uma locadora de moto. Aí eu, muito curiosa, fui lá para conhecer o produto do cliente. Cheguei lá e ele falou para mim assim, eu tenho fila de espera. Se eu tivesse hoje, mais 200 motos estariam alugadas. E não é só para o entregador, Aí, é Rodrigo, para o de corporativo. repente um papo de moto aí também na high-tech, né? Então, a gente vê a mudança, muito se mudou da locação. Antigamente, nós precisávamos alugar, nós íamos no aeroporto alugar um carro para ir para um evento, para um casamento, para um funeral. Hoje não, hoje o carro, ele faz parte, ele é uma necessidade, né? Para a empresa poder crescer e não precisar tirar o dinheiro do caixa e estar investindo. Então, ele tem a opção de estar alugando. Para a empresa poder investir no seu core, então ele tem a opção de estar com uma locadora parceira que vai trazer todo o suporte para ele. Ele não vai precisar ficar se preocupando com a manutenção, não vai precisar ficar se preocupando com o dia a dia, né? Porque existe um valor que a gente não consegue medir, é o tempo, né? O tempo que o seu funcionário perde em ficar ligando para ver onde a manutenção é mais barata, onde o pneu está mais barato. Esse é um valor que a gente não consegue medir, que a gente não consegue, não é palpável. E talvez hoje é o que mais custa, porque o nosso tempo é muito precioso, né? O tempo de vocês hoje estar aqui, ouvindo cada um que passa por aqui, é precioso para nós. Então, eu acho que esse tempo, esse produto, o tempo, não tem valor. Então, quando a gente vem com a solução, a gente vem para economizar o tempo, para fazer com que você foque no seu produto, para fazer com que você cresça, que a sua empresa gere valor e que a gente esteja aí junto por muito tempo, como a gente tem com vários parceiros. A LM hoje tem se preocupado com ESG, a gente acabou de aprovar um produto, e eu posso dizer, porque eu já anunciei hoje para toda a diretoria, então eu posso dizer em primeira mão, vocês são os primeiros a saber, a LM hoje tem o produto carbono neutro. Então, hoje, se o cliente precisa para a frota do carbono neutro, eu tenho o produto para oferecer. Então, é algo que a gente batalhou, brigou e conseguiu disponibilizar hoje. Então, hoje nós fizemos um piloto com um dos nossos principais clientes. Tem mais ou menos 5.000 carros na frota.
A frota dele hoje é 100% carbono neutro e é algo que a gente vai replicar para os demais clientes. Então, se você precisa disso, se você necessita disso, nos procure no nosso stand, nos procure e a gente está aí para ajudar você. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Palmas para a Sônia, muito obrigado pela consideração. Ô Rodrigo, você viu a dica, hein? Tá faltando moto elétrica, hein? Aliás, são raras. Na China, quando você anda nas cidades, você não ouve barulho. Não ouve barulho de automóvel nem de moto. É impressionante, né? Raramente eles buzinam. E o pessoal estava lá preocupado porque tem gente sendo atropelada nas ruas, porque não ouve o barulho do carro e nem da moto. Todas as ruas tem metade da rua é de moto e de bicicleta, tudo elétrico. É impressionante. E a quantidade de moto elétrica. E a gente não tem visto. O pessoal está alugando, mas a combustão. Bom, vamos lá. Rodrigo, eu tenho uma pergunta para você aqui. Saquei uma aqui. Aliás, pessoal, o pessoal da técnica, sobe para mim aqui o QR Code do slide, por favor. Então, pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, façam através do QR Code, mirando a câmera do seu celular para esse QR Code, vai abrir o painel já de perguntas do slide. As perguntas serão compiladas pela técnica e apresentadas aqui no telão. Logo mais a gente pinça essas perguntas e apresentaremos para os painelistas. Mas eu vou começar com uma que eu saquei do bolso aqui, Rodrigo, se me permite. Na sua visão como fabricante e operador de veículos elétricos, quais são os principais entraves que ainda limitam uma adoção mais ampla da locação de utilitários elétricos por grandes frotistas? Perfeito, ótima pergunta, Carlos. E é um pouco do que a gente faz, né? Desmistificar um pouquinho essa questão do valor residual e toda essa importância que é dada para esse ponto, que obviamente ele é muito relevante, tá? Mas hoje, né, ou melhor, com a tendência aí dos veículos elétricos terem a redução de custo, é o que está acontecendo, cada vez mais eles estão equiparados aí aos veículos a combustão ou chegando muito próximo. Naturalmente o elétrico ele traz um ganho financeiro, literalmente, muito grande para a operação. Então, hoje a gente consegue mostrar, né, obviamente quando a gente tem um tempo com a empresa e apresenta um TCO bem estruturado e faz uma comparação com a operação atual dela, né, com veículos a combustão, a gente consegue demonstrar esse ganho, né? Então, eu acho que, de fato, né, a gente cada vez mais difundir essa informação e passar essa barreira, né, naturalmente isso vai dar uma destravada aí na eletrificação, mas é um processo, né? A gente sabe, nenhuma tecnologia ou mudança de mercado acontece do dia para a noite, as tecnologias vão coexistir por muito tempo, né, sem dúvida, né? Então, não é que vai mudar da combustão para o elétrico, né, repentinamente, né? Eles vão coexistir, que é a realidade agora. Mas, claro, cada vez mais a gente chegando aí em cases, em empresas que têm peso no mercado, né, e elas aderindo ao elétrico, naturalmente isso faz um efeito cascata nas demais, né? Então, eu diria que isso é talvez dos maiores pontos. Legal. Bom, já começaram a chegar perguntas aqui que a gente já vai fazer. Continuem aí. Quem tiver alguma dúvida para os nossos especialistas, façam suas perguntas através do slide. Mas como eu estou com o microfone na mão, vou cortar a fila aqui e vou mandar uma para a Sônia. Sônia, a gente fala muito de frotas conectadas em tendências, as coisas que vão acontecer no médio e longo prazo, que já estão acontecendo no curto. Aí eu pergunto para você, quais as tendências em novos modelos de negócios estão transformando a forma com que as empresas gerenciam e utilizam suas frotas? Como é que você vê isso? Eu acho que mais do que uma alocação normal que a gente vê, eu acho que as empresas hoje ela entende que a alocação de frota ela não é só uma alocação. Eu sempre falo que a alocação de frota ela não é só o carro, porque o carro ele não dirige sozinho, apesar de a gente já ter alguns aí. Ótimo ponto. São as pessoas. Então eu acho que hoje eles já olham para uma telemetria, para um sistema de gestão diferente do que se olhava há 10 anos atrás. E até motorista, hein? Temos aqui um parceiro da Motorista PX que é até motorista terceirizado. Exatamente. À disposição. Então, hoje, o que a gente vê, né? Eu sempre falo isso, eu tive palestrando em Fortaleza agora e eu comentei lá com o pessoal. A gente, por exemplo, a telemetria, que era algo tão longe das pessoas hoje. Era cara. Era cara. Hoje ela é muito mais acessível e se o gestor, ele tem a telemetria, ele usa, porque tem muita gente que contrata e nunca abriu para ver como que é.
ele pode salvar vidas. A gente teve um caso de um cliente nosso que ele percebeu que uma usuária começou a andar acima do limite de velocidade e que não era habitual. E ele acionou o gestor dela. Quando eles foram verificar com a menina, eles descobriram que ela estava passando por um momento difícil e que a intenção dela era, ela tinha vontade de suicidar batendo no carro. Então, com isso, eles conseguiram tratar isso e conseguiram salvar a vida dela. Porque não é só um carro que eles salvaram, foi uma vida que eles salvaram. Então eu acho que essa é uma tendência. Além de veículos, serviços embarcados. Exatamente. Eu acho que esse serviço, esse olhar humano para a locação, que não é só mais um carro ou um produto, eu acho que isso vem de encontro ao que a gente está esperando aí para o futuro e para as novas tecnologias que vêm surgindo. Muito bom. Continue fazendo as suas perguntas aí, a gente já vai falar, mas como de novo eu cortei a fila, porque eu estou com o microfone na mão, Leonardo, eu vou mandar uma para você, porque senão você vai falar, pô, você fez pergunta para o pessoal, não fez para mim. Você apresentou ali números surpreendentes do aumento de número de locadoras constante ao longo dos anos. De 20 para 24, parece que veio 3, 4 vezes, quer dizer, o setor que cresceu 300%, que loucura é essa? O mercado também teve esse crescimento, e a que se deve isso, na sua opinião, Leonardo? Teve um crescimento, sim. Feito você falou há 10 anos atrás, quando começou com Frotas Conectadas, a gente falava-se de locação de uma forma diferente do que se fala hoje. A apresentação da Sônia aqui foi exatamente isso. A pessoa jurídica, ela foca no negócio dela, passando toda a parte burocrática que ela falou muito bem de tempo, né? Mas os riscos do ativo também, né? Os riscos de compra, de desmobilização, de depreciação, os custos de depreciação são itens que são assumidos pelas empresas. Ao longo desses últimos 10 anos, as empresas perceberam isso. E esse fato começou muito com aquela história de terceirização ali dos anos 90, dos anos 2000. Que era só portaria e limpeza, lembra? Exatamente, e passa a ser de vários outros pontos na atividade de uma empresa. E ela chegou à pessoa física. Hoje, ela falou que a LM também tem a parte de assinatura. Nada mais é que uma terceirização de pessoa física. É uma forma diferente de comprar o veículo, né? Então, a cultura de locação, a Sônia, ela falou que ela é de uma época de locadora ALM, né? Eu conheci o seu Luiz Mendonça, Simone Pinho, que eu falei com ela, de muitos anos atrás, em Salvador, locação era o carro de praia, era o carro para viagem ou o carro quando o seu carro dava um problema. Hoje você tem um carro próprio, então as pessoas entenderam que locar é muito barato. E tem uma tendência na juventude, primeiro que quem faz 18 anos não quer comprar carro por nada. Depois, no máximo, usam o Uber e no limite alugariam um carro. Se você pesquisar, 90 em 100 adolescentes não querem propriedade e no limite querem locar um carro. Carlos, mas é fato que a propriedade ela é mais cara que a posse. Então, a posse ela é mais flexível, ela é mais barata, a posse ela é customizada de acordo com o que a empresa precisa. Eu vou emendar aqui, Leonardo, se você me permite, uma pergunta que já veio do slide, que basicamente para a Sônia e para o Rodrigo. Qual a duração mínima de um contrato de locação? E aí a pergunta aqui é de caminhões pesados, mas vocês podem falar das outras variantes todas. Sônia, o que você me diz? Tá. A ALM, ela trabalha na terceirização de frota com no mínimo 12 meses de contrato. Quando a gente vai para o caminhão ele tem um valor agregado maior. Então, a gente sugere ao cliente 36 meses de contrato. Mas isso não significa que se ele quiser alugar 24, eu não vou alugar, tá? Mas é no mínimo 12 para leves e a gente sugere ao cliente no mínimo 36 para caminhão. Rodrigo, como é na Hi-Tech? Então, tanto a nossa ideação quanto, obviamente, a política dos Ideação é boa, hein? Só que a startupeiro sacou essa, hein? Ideação é ótima. Sim, porque a locação própria é algo que a gente está em processo, né? Então, está em estruturação. Então,
obviamente a gente se baseou também pelo mercado, entendendo aí as locadoras de elétricos, elas tendem a ter contratos mais extensos, né? Por alguns motivos, né? Entre eles toda aquela questão que eu falei já do valor residual. Então, para mitigar isso, fazem contratos mais longos. Então, geralmente essa política vai de 36 a 60 meses. Então, por aí que a gente entende que a conta fecha e, enfim, fica interessante para o cliente e, obviamente, como marca, também para operar em contratos desse porte. Ótimo. Temos também uma pergunta do slide, acho que subiu aqui, mas se eu não perder, que aí eu vou começar com o Leonardo, que fala conceitualmente, e depois eu passo para vocês, que é a seguinte: quais são as responsabilidades de quem loca frotas? A manutenção é do locador, subiu, ou do locatário? Qual o racional por trás da locação ser vantajosa, eventualmente, para a empresa? Pergunta é a escala de compra? Leonardo, começa você conceitualmente e depois a gente passa para os players. Vamos lá, todo contrato de terceirização, ele é diferente daquele contrato de balcão, que é um contrato por adesão, que você concorda com o que a locadora está colocando. O contrato de terceirização, ele é um acordo entre as partes. Claro que com alguns parâmetros que vão viabilizar o resultado para a locadora, mas de acordo com a necessidade. A Sônia falou, a LM ela customiza o que o cliente dela precisa. Então, existem contratos, o que é de uma forma geral, a manutenção ela uma parte muito importante do que a locadora faz para o seu cliente. A aquisição da frota, geralmente a gestão de multa, a parte de desmobilização, a parte de gerenciamento que ela falou com telemetria. Então, o credenciamento, na hora que a gente fala de manutenção, os carros rodam em vários lugares, os veículos rodam em vários lugares do país. Então, existe aquele credenciamento das oficinas nos locais. Então, é um acordo, mas geralmente a locadora assume isso. Bacana. Sônia, como é essa dinâmica com a LM? É isso que o Léo falou, a gente faz com tailor-made, né? Então o cliente ele quer com manutenção, a gente faz, ele quer com a manutenção por conta dele, a gente faz, ele quer só preventivo, ele quer corretivo, então a gente monta da forma como é melhor para ele. E também a gente sugere, a depender da região, porque nós temos algumas regiões que é ótimo para oficina, nós temos regiões que são péssimos para oficina, né? Às vezes você tem que mandar a peça aqui do sul lá para o norte, porque infelizmente não tem a peça. Então a gente tem que entender a operação do cliente para sugerir a melhor opção. E aí, dentro disso, a gente cria o racional. Ele perguntou ali qual é o racional por trás da locação. É facilitar a vida do cliente. Então, eu preciso saber onde ele vai rodar, qual é a operação que ele vai ter, para eu saber se a manutenção padrão que vem no manual do fabricante atende ele, ou se eu vou ter que agravar essa manutenção para poder atender o negócio dele. Então, é mais ou menos isso. Tá bom. Em cima disso, on top of that, como diz o gringo, Rodrigo, o que você acrescentaria com o holofote em veículos elétricos? Perfeito. Então, pegando um pouquinho o gancho da Sônia, acho que essa customização ela é importante. Mais um ponto aí falando, Carlos, da realidade dos elétricos é que geralmente, né, quem está alocando um elétrico, ele não quer se envolver na manutenção, né, nessa necessidade. Então, ele deixa, obviamente, por conta da locadora. Então, apesar de, obviamente, a gente estar aberto a customizações e os nossos parceiros também, mas é uma tendência isso, né, deles não quererem se envolver na manutenção, obviamente, por... né, é uma tecnologia nova. E também tem o legado, né? Exato, o legado do exato. elétrico, essas baterias, você tem que estar destinação correta. Acho que isso para um frotista, um cara que está ocupado com prestação de serviço de entrega de mercadorias ou de passageiros, é mais um subitem a ser administrado que eventualmente terceirizada essa responsabilidade, ele fica mais leve operacionalmente, não é isso? Exato, é algo que a gente falou ali, não está no core dele, né? Então, assim, vai perder tempo com isso, vai se envolver com isso, vai gastar dinheiro, gastar pessoas, né? Gastar recursos para algo que, de fato, não vai fazer muita diferença para ele, então não faz sentido. Ótimo. Eu tinha visto aqui alguma coisa de... Deixa eu ver, sumiu a pergunta. De implementos agrícolas.
implementos rodoviários. A LM tem essa solução? Loca também implementos? Sim, Seria o também. baú, a carreta Sim, e demais? sim, o tipo de implemento que o cliente quiser, ele vai entrar em contato com o pessoal de pesados, vai ver a necessidade dele e vai estar alocando para ele, sim. E na high-tech rola também, Rodrigo? O porte e o perfil de produto que a gente trabalha é para last mile, né? Então são os veículos menores. Então hoje no nosso portfólio a gente vai de 500 quilos, né, capacidade de carga, até 1,5 toneladas, 3 metros cúbicos até 12 metros cúbicos, né? Então nesse range eles já vêm, obviamente pode comprar o caminhão no chassi e aí ou pode comprar com implemento. Inclusive, a gente trabalha com, acho que, falando de uma inovação, um baú refrigerado, né? Então, vindo de fábrica, nos 2 modelos, mas geralmente a gente entrega o pacote completo já de saída, tá? Não tem necessidade do cliente ir num terceiro para fazer algum implemento adicional e tudo mais. Até algum nível de customização, dependendo da operação, né? O cliente quer algo dedicado, a gente consegue atender, né? Então, agora a gente fez uma frota para coleta de resíduos, então a gente fez todo esse implemento e isso, felizmente, tendo a fábrica, a estrutura, hoje em dia é algo que a gente resolve dentro de casa. Ótimo. Vou mandar uma aqui para o Leonardo. Para a Abla, quais são os principais entraves que a alta taxa de juros trouxe, né, possivelmente, para a expansão da alocação de caminhões? E depois eu vou passar para eles também. Como é que a Abla enxerga esse tema? Alta de juros versus oportunidade de locação, Leonardo? A gente pode olhar o lado do copo meio cheio e o lado do copo meio vazio. O copo meio vazio é o seguinte: a alta taxa de juros ela é ruim para todo mundo, para toda a economia como um todo, né? É um remédio que é aplicado na economia do país e todo mundo sofre os efeitos colaterais. Então, da mesma forma que uma empresa tem dificuldade de buscar crédito para fazer a ampliação do seu negócio, do negócio fim, a locadora também ela tem, desde que seja uma locadora de motocicleta, uma locadora de elétrico, uma locadora de leve, uma locadora de pesado. Tem dificuldade para financiar o carro que vai ser colocado e isso, querendo ou não, vai compor ali o preço da locação. Na precificação tem um custo da aquisição do veículo. Olhando pelo copo meio cheio para o segmento, é o seguinte: em todos os momentos de crise que o país passou, o mercado de aluguel de veículos cresceu. Porque as empresas elas precisam de cortar custo, elas precisam de reduzir e precisam de focar no negócio fim dela. Então, geralmente, ela vende frota. Quando ela vende frota, ela precisa de continuar a sua atividade e ela vai buscar na locadora a sua frota. Muito bem. Ótimo. Vou bem rápido aqui que nós temos mais 5 minutos e quero ver se a gente passa a maior quantidade possível de perguntas. Vou uma direto para a LM. Uma aqui que eu quero ver como é que o Rodrigo vai responder. Primeiro para a LM. A LM possui opção de locação de carros usados para frotas corporativas? Essa é nova, hein? Se não, está no radar da LM? Não. Hoje nós trabalhamos só com frota zero. O que acontece? Eu tenho alguns veículos que a gente chama de veículos de segundo ciclo. O que é veículo de segundo ciclo? Eu tenho hoje na LM um produto de assinatura, que normalmente quem aluga é pessoa física. Esse carro volta novo, às vezes com 8 mil quilômetros, 5 mil. Existe sim, para esse produto, a gente até faz a locação de segundo ciclo. Mas não é um produto de prateleira, né? Então é um produto que ele ainda está sendo estudado dentro da LM. Existe sim estudos para que no futuro a gente tenha, mas hoje, nesse momento, o nosso produto é o carro zero. Então, esse de segundo ciclo que a gente chama, ele vai ser para um futuro, a gente tem um ou outro, são alguns modelos mais premiums, né? Não é o popular que o pessoal prefere, então, mas a gente vai ter aí no futuro sim. Bom, eu não quero colocar ninguém em saia justa não, só estou repassando as perguntas que... Mas é legal a gente fazer, né? Porque eventualmente ninguém vai até teu lá onde perguntar. Rodrigo, e nos veículos elétricos acho que não deu tempo ainda, né? De ter um segundo ciclo. Como é que você enxerga esse tema? A tendência disso, você acha que vai rolar uma locação de segundo ciclo? Você acha que esse veículo elétrico ele tende a ter uma destinação dos resíduos? O que você pensa disso?
Legal, boa pergunta. Com certeza vai acontecer, tá? Ainda, obviamente, a gente está num momento que é o início das locações, das primeiras locações, então existe ainda, né, um horizonte a ser percorrido para que chegue em novos contratos, mas vamos lá, falando de veículo elétrico, né? Às vezes eu faço essa comparação e brinco, né? Então o motor do veículo elétrico, né? Vamos olhar a geladeira, então você tem um motor elétrico. Quanto tempo dura a geladeira da vovó funcionando, né? Então, assim, o motor elétrico, obviamente, ele tem uma longevidade muito superior ao motor a combustão, infinitamente maior. A tecnologia das baterias, hoje em dia, cada vez mais, né? Tanto é que você vê os fabricantes dando 8, 10 anos de garantia. Então, isso daí cada vez mais vai evoluir. Mas, no final, é um veículo. Então, você tem desgaste de suspensão, freios, né, componentes, né, da direção. Claro que isso, né, não muda do elétrico para combustão, entre aspas, não muda muito, então você acaba tendo que ter essa manutenção, né, mas a tendência sim do elétrico é que ele possa ser um produto com uma longevidade maior e que atenda a segundos contratos, novos modelos de negócio aí para depois que ele passou por uma vida aí inicial num frotista. Bacana. Eu conversei com vocês na prévia do nosso debate e disse: 1 hora passa rápido, né? E faltam só 2 minutos para terminar nosso painel. Então, os últimos 2 minutos finais, eu gostaria que cada um fizesse as considerações finais sobre o tema locação e novos modelos de negócio, e já dando tchau aí para a plateia da participação de vocês. Podemos começar com você, Leonardo, por favor. Não, então eu queria agradecer, colocar a ABLA à disposição. Eu sou o coordenador da Uniabla, que é o braço corporativo de treinamentos que a ABLA tem, né? Então a gente trabalha para desenvolver o empresário, né, que está à frente das locadoras, e todos os profissionais que militam e que trabalham nesse segmento. E falar que, reforçar o que eu disse, que a propriedade é mais cara que a posse. Então vamos pensar na posse dos veículos e ter a posse e ter a frota ou o seu carro próprio sempre alugado. Lógico, você tem que puxar a brasa para assar a sardinha, né, meu? Pois é, que seja o carro leve, o pesado, o carro elétrico, que seja a motocicleta. Ótimo, né? Obrigado, então eu agradeço Leonardo. mais uma vez a participação. Fantástico, super abraço agradecido por ter aceitado o convite. Rodrigo, suas considerações finais, por favor. Bom, primeiro, obrigado, Carlos, e todo o pessoal aí do Frotas Conectadas. Um prazer estar aqui, poder trazer um pouquinho da Hi-Tech e falar aí do nosso tema de locação. E, de fato, acho que, né, falando de Hi-Tech aqui, né, a gente está completamente aberto a parcerias, né? A gente gosta de fazer parcerias, então, né, eu acho que fiquem à vontade aí, quem quiser contatar, ter uma ideia, porque o modelo de negócio vai evoluindo, né? Então, a gente está aberto aí a fazer parcerias e caminhar junto aí com o setor. Fico feliz em ver uma startup que eu conheci no PowerPoint com o sucesso que você está fazendo. Parabéns, cara. Obrigado. Muito bom, Sônia, suas considerações finais para o nosso painel, por favor. Bom, gente, também quero agradecer o espaço, Mira, os meus colegas aqui. A LM está aí para ajudar vocês no que vocês precisarem para suas frotas. A gente personaliza do jeito que é. Eu vi um monte de pergunta ali perguntando se a gente personalizava. Personalizo. Precisa de porta-escada, a gente está lá colocando porta-escada. O que vocês precisarem, a gente está aí para ajudar vocês no que precisar e mudar essa visão da terceirização. A terceirização, ela veio para ficar e agora muito mais, principalmente com o custo que a gente está falando, que o dinheiro hoje está muito caro, né? Então contem com a gente, o que precisar, tanto em leves e pesados, a gente está aqui para ajudar vocês. Tá bem. Muito obrigado, galera. Uma salva de palmas para os nossos painelistas, por favor. Estamos encerrando aqui mais um painel. Vamos tirar uma fotografia aí? A galera está preparada para tirar? Vamos aqui todo mundo. Vamos aqui. Não, vou deixar só os de terninho branco aqui, pô.